Olá, amigos! Estamos aqui para tecer os comentários em torno da segunda fase da UES 2017.1, da prova de espanhol. Então, como nós podemos constatar, a estrutura vem sendo utilizada a mesma de sempre, ou seja, a prova vem mais ou menos dividida em torno das questões de interpretação de texto e também questões, já que estamos aqui diante de uma específica, né? Você que vai fazer o curso de Letras Espanhol, então é mais do que normal que você também encontre, que você se depare com as questões gramaticais, tá bom? Como nós temos bem mais questões do que a primeira fase, a UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, acaba abordando um número mais variado de assuntos gramaticais, tá bom? O texto foi falando sobre os macacos que também precisam utilizar aí os óculos, né? Não são questões assim tão difíceis de você perceber, basta você analisar aí as linhas do texto, né, para que você possa perceber como é que as coisas funcionam. Mas em torno da gramática, nós tivemos aí questão sobre separação silábica, exatamente, as nossas primeiras aulas que nós temos aí com você e também das escolas conveniadas, ou seja, nós vamos ter as vogais no espanhol e as semivogais elas poderão estar acentuadas, simbolizando aí a sua força em torno da vogal forte. E aí você vai ter aí a questão do hiato, a resposta aí seria a palavra miopia, né? Tivemos aí as questões de pronome, tivemos aqui mais ou menos umas 3 questões relacionadas ao uso pronominal, tá bom? Aonde nós poderíamos destacar aqui o uso do pronome na forma enclítica, sempre que o verbo estiver no infinitivo, terminação AR, ER e IR, quando nós estivermos no imperativo, né, imperativo afirmativo, ou seja, a ordem ou o conselho, e também a terminação NDO do gerúndio. Então, nessas 3 situações, nós vamos colocar aí os pronomes na sua forma enclítica, ou seja, depois do verbo. Tivemos questões de pronomes indefinidos, também uma questão sobre advérbios, tá? Tivemos aí o uso da preposição a, exatamente, onde a gente pode destacar aqui com vocês o uso básico da preposição a. Sempre que você estiver diante do complemento indireto, que é justamente isso que vai fazer a diferença do complemento indireto para o complemento direto, tá? Então, sempre a preposição a aparecendo aí no complemento indireto. A preposição a também poderá aparecer no complemento direto, quando nós estivermos destacando aí o objeto direto dotado de vida, né, quando for uma pessoa. E também a preposição a, no caso aqui da questão, estava colocando também o fato de nós percebermos a perífrase verbal do verbo ir, né, ou seja, ir mais a mais infinitivo. Então, a preposição a, fora outras situações, a preposição a ela vai aparecer diante dessas circunstâncias, tá? Então, nós tivemos também uma questão sobre isso. Tivemos uma questão sobre as regras de eufonia, né? No caso, a primeira regra de eufonia, fazendo aí um paralelo em torno das palavras divergentes no seu gênero, exatamente, as palavras heterogenéricas, tá? Talvez aí seja uma das dificuldades maiores que a gente vai ter quando nós estamos estudando o espanhol e sempre fazendo essa comparação com o português, né? Essa é a dificuldade que nós temos. Saber se a palavra está sofrendo a primeira regra de eufonia, né? Aquela que troca o lá pelo ele, ou se a palavra é um heterogenérico, ou seja, uma palavra que tem o seu gênero diferenciado, masculino no português, feminino no espanhol ou vice-versa, tá bom? Tivemos questões sobre substantivos, uma questão sobre o plural e também uma questão sobre o feminino, tá? O plural aí ressaltando as palavras que terminam com o i ou o acentuado. Exatamente, essas palavras aí vão receber 2 plurais, ou elas vão estar com a terminação ES ou a terminação ES. No caso, no que tange aí o feminino, nós tivemos aí a palavra Leon, que se transforma em Leona no seu feminino. Por quê? Porque ela está terminando em consoante. A palavra terminando em consoante, ela vai receber a sua desinência no A. E também como você, ao tornar a palavra feminina, você pode estar mexendo no tamanho da palavra, você também vai estar aí mexendo nas regras de acentuação. Então, a palavra Leon é uma palavra acentuada porque é uma aguda, uma oxítona terminada na consoante N.
Quando você coloca no plural, ela deixa de ser uma aguda e passa a ser uma grave terminada em vogal, por isso que ela vai estar perdendo o seu acento. Também não poderia deixar, né, de aparecer uma questão sobre mutimui, exatamente, a cadeira cativa da UES. O mútil, muitas vezes, irá se transformar em mui. Quando isso deverá acontecer? Deverá acontecer quando a palavra seguinte for um adjetivo ou um advérbio, salvo, né, as nossas exceções. As exceções dos adjetivos, maior, menor, melhor, pior, tá? E dos advérbios, mas com acento, no caso, menos, antes, depois, tá? Então, qualquer palavra que for adjetivo ou advérbio, você vai estar utilizando antes dela a palavra mui e não mais o mútil. Existem outros caminhos, como a gente já debateu com vocês em sala de aula, né? A questão da intensidade, da quantidade. A intensidade você associa o mui e a quantidade você vai estar associando aí a ideia do mucho, tá? Mas como às vezes o que nós brasileiros vemos como intensidade não é exatamente o que o espanhol acaba vendo, então seria interessante você perceber justamente a morfologia da frase, né? Então, adjetivos, advérbios, você utiliza mui, tirando aí as nossas exceções. Tivemos aí a participação do verbo ir, exatamente, o verbo irregular, na sua forma do imperativo afirmativo, sendo utilizado aí o seu pronome na ênclise, tá? Então, o verbo ir no imperativo fica be, tá? Com o uso do seu pronome BT. A alternativa seria bete al comedor, vá à sala de jantar, tá bom? E por último, nós tivemos uma questão sobre acentuação, exatamente a acentuação dos monossílabos, aquelas palavras que precisam do acento para você ter aí a sua diferença no significado. Exatamente, são as palavras homógrafas, palavras essas que nós abordamos em sala de aula juntamente com vocês. Então, nós temos dois T. Nós temos um T, que é o pronome reflexivo, tá? Yo me acuerdo, tu te acuerdas. Então, esse T vai aparecer sem acento. E você tem o T acentuado, que é justamente o substantivo, que é o chá, tá bom? Algo muito parecido aí com o inglês, em torno do tea, tá bom? Então, você teria aqui a resposta como te quiero mucho, que seria justamente a alternativa A da 19ª questão. O demais, estamos aqui na torcida para que você tenha atingido aí a pontuação necessária para que você entre no curso de Letras Espanhol. Um forte abraço e fiquem com Deus.